Vamos a um texto, Isaías capítulo de número 6. É isso mesmo, varão. Santo, santo, santo. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de retornar a esta casa de oração. Casa de Deus, lugar de resposta, lugar de alívio, lugar de paz. Se todo crente soubesse aproveitar, irmãos, os minutos que passam aqui dentro, a vida, a casa, a família de muito crente seria diferente. Não é verdade? Quando nós entendemos que nós estamos na casa de Deus e somos dependentes de Deus, Deus guerreia guerras para nós que nós nem imaginamos que Ele está guerreando. Não é verdade, irmãos? Deus guerreia. Estou falando pelo Espírito de Deus. Deus está falando com alguém aqui já. Entenda, irmãos, quando nós entrarmos da porta da igreja para dentro, bem verdade que o culto não começa aqui. O culto começa quando nós acordamos. Mas eu estou falando de saber entregar o que é de melhor. O que você veio trazer para Deus. O melhor. A melhor adoração, a melhor oferta, o melhor louvor. É para erguer a mão? Erga a mão. Deu vontade de chorar? Pode chorar. Deu vontade de dar glória? Pode dar glória. Olhou feio para você, os incomodados, que se mude. Quem precisa, clama. Aqui é o lugar da resposta. Esses dias lá em Catanduva entrou uma jovem muito bonita, com todo respeito. Entrou ela e o noivo dela. É umas 3 vezes que ela aparece na nossa igreja. Vocês veem que não tem uma firmeza, mas enfim, isso aí é um outro detalhe. E nós ministramos a palavra e nós dissemos que o Senhor estava presente no arraial. E Deus presente no arraial é sinônimo de vitória. E ela acreditou, mandou um bilhete, né? Saiu um tumor no corpo dela, uma jovem de uns 25 anos, eu quero crer que ela tenha. Para mim ela não tem mais do que isso, 25, 26 anos. Uma moça muito bonita mesmo. E saiu um tumor no corpo dela e o médico já diagnosticou, você está com câncer, vamos começar fazendo um tratamento. Ela não quis, ela falou, não, doutor, eu não tenho isso, minha família não tem. Eu falei, mas você é a primeira, você tem. E de tanto ela insistiu, o médico pediu uma biópsia só para comprovar, porque já estava mais do que certo que o era. Mas ela mandou o bilhete e nós oramos. E a primeira coisa que nós falamos foi o que Deus mandou falar na palavra, irmãos. Por isso que nós temos que ficar atento ao culto. Se nós ficarmos atentos ao culto e você entregar o seu melhor, o que Deus falar aqui, Ele vai cumprir. E na hora da oração, nós falamos, Senhor, o Senhor disse que está presente no arraial. E quando o Senhor está presente no arraial, a tua presença é sinônimo de milagre. Para a glória de Deus, na outra semana ela mandou o bilhete dizendo que foi feita a biópsia, o médico pediu perdão porque acha que se precipitou. Disse, mas alguma coisa está errada, porque o que era certo ficou duvidoso e o que era já não é mais. É Deus presente no arraial. Se todo crente soubesse aproveitar esses minutos, não é verdade, irmão? Às vezes o negócio já está rondando a vida do crente, ele nem sabe ainda. Mas o mal já está batendo na porta, esperando abrir a porta para entrar, pegar o crente de surpresa. Mas se ele soubesse aproveitar essas horas que nós temos aqui, diante de Deus, eu tenho certeza que a vida de muito crente seria diferente para a glória de Deus. Mas ainda é tempo. Nós não acabamos o culto, não foi dada a bênção apostólica. Por exemplo, uma das coisas que me chama a atenção, irmãos, é antes da bênção apostólica. O crente ele não quer nem saber, não é todos, é a minoria. Ele não quer nem saber se o culto acabou. Ele não quer saber nem quem está falando. Se acabou a palavra e ele for do jeito que ele gosta, ele fica até o fim da palavra. Se não for, ele já levanta e vai embora também. Mas mesmo que seja do jeito que ele gosta, quando acabou a palavra, ele não quer esperar os avisos, não quer esperar a oração final, ele vai embora. Mas para que tanta pressa, meu irmão? Porque, pastor, depois para sair do estacionamento é muita coisa, demora demais. Mas ele se esquece que quando ele sai antes da bênção apostólica, ele deixa 3 bênçãos para trás. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, aleluia.
Se ele soubesse disso, meu irmão, se ele soubesse a importância, o grande amor de Deus, não merecemos, não temos nada, não somos nada, somos pecadores, somos falhos, mas o profeta veio aqui e implementou a bênção dizendo, o grande amor de Deus, aquilo que não vale nada já basta valer, já passa a valer porque o amor de Deus está presente. A graça, meu irmão, sabe o que te faz ficar de pé? A graça. Sabe o que faz você passar pela luta? A graça. Sabe o que faz você enfrentar e vencer as afrontas? É a graça. Sabe o que você vai usar no dia, na semana, no dia de amanhã para passar o que está te esperando lá? É a graça. Então fique e receba a graça. Consolações do Espírito Santo. Por que não dizer que tem crente que deita a cabeça no travesseiro, meu irmão? Mas para ele pegar o sono, ele precisa de um remedinho tarja preta. Por que não dizer que às vezes ele coloca a cabeça no travesseiro, mas ele não acha sono? Por que não dizer que ele começa a cochilar, mas de repente o olho dele seca, ele desperta e ele não arruma mais sono. E quando está na hora dele levantar, é que o sono quer bater, ele perde a paz, porque o problema já está engolindo ele. Mas a graça de nosso Senhor e Salvador, a graça. Oh, irmão, se todo crente soubesse aproveitar. Então aproveite os minutos que nós passamos aqui, só para você entender. Aproveite porque Deus está no arraial. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado foi os teus pecados. Quantos dizem amém, irmãos? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, conhecido de nós todos, principalmente o verso 8, que gostam, principalmente na Assembleia de Deus, falar muito de missão e usar o verso de número 8. Mas não é aonde eu gostaria de me basear. Mas é um texto conhecidíssimo. E parece que nós entendemos aqui que Isaías ele tem um encontro real com Deus a partir do capítulo de número 6. A partir do capítulo de número 6 que parece que ele tem uma proximidade de Deus. Acredita-se que o profeta ele tinha um grau de parentesco com o rei. E por ele ser parente do rei, ele tinha livre acesso à casa do rei, à casa real, o espaço real. Mas Deus não queria Isaías do jeito que estava acomodado. Porque se tem uma coisa, irmãos, que Deus não se agrada, é com gente que acomoda na fé do outro. Por exemplo, o filho não é crente, mas o pai ele crê na oração do pai. Vou dar uma notícia, Deus não tem neto. Viu? Para você querer pegar carona na bênção do teu pai. Deus é pai e nós somos filho. Viu? Intimidade com Deus é uma coisa muito particular. O Deus do teu pai é o mesmo teu, mas a intimidade que o teu pai e a tua mãe têm não é a intimidade que você vai ter. Deus quer se revelar a cada um de forma particular e individual. Então acredita-se aqui que Isaías ele tinha um acesso direto à casa real, ao palácio, e quem sabe isso não fez Isaías se acomodar. Você vai ver que no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, ele profetiza ai, 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 ai disso, ai daquilo, ai dele, ai do outro, mas ele mesmo nada. Mas no capítulo de número 6, quando ele entra no templo, ele diz ai, ai, ai. Se tivesse lá, ia perguntar ai, ai, ai de quem? Ai, ai, ai de mim. Mas falou tanto dos outros, não, agora é comigo. Por quê? Porque eu sou um homem de impuros lábios e os meus olhos estão vendo o Senhor. Mas perceba que Isaías teve essa experiência com Deus quando a Bíblia narra que o rei Uzias, ele vem morrer.
Depois que Uzias morreu, Isaías disse, no ano em que ele morreu, eu tive essa experiência com o Senhor. Eu não sei, não quero entrar nesse mérito, porque isso não vai fazer peso nenhum, mas quem sabe Uzias estava servindo, meu irmão, de muleta para Isaías. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é apadrinhado na obra. Deus não apadrinha ninguém. Deus não é costa larga de ninguém. Ninguém chega onde chega na casa de Deus porque é apadrinhado. Existem muitos padrinhos por aí. Mas eu quero dizer, chamada de Deus é conquistada no joelho, na consagração, em vida com Deus. E a Bíblia diz que Uzias, ele começou a reinar com 16 anos. E a Bíblia diz que ele reina sobre Judá no intervalo de 55 anos. A Bíblia diz, irmãos, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que ele reina no período, no intervalo, onde o profeta que dominava alguns, mas o que dominava, a Bíblia diz que era Zacarias, e a Bíblia diz que Zacarias, ele era um homem sábio nas visões de Deus. E porque Uzias, ele buscou se aproximar mais de Deus, a Bíblia diz que Deus resolveu prosperar Uzias. Porque quando eu me aproximo de Deus, meu irmão, quando eu entendo que o meu assunto é Deus, quando eu entendo que quem supre a minha necessidade é Deus, quando eu entendo que eu tenho que seguir é Deus, quando eu entendo que eu tenho que obedecer a Deus, quando eu entendo que quem vai me abençoar e tem bênção para me dar é Deus, se cumpre o texto, os sinais seguirão aos que crê. Deus vai na frente, eu vou atrás seguindo Ele e os sinais vêm atrás de mim. Não precisa, meu irmão, correr na igreja, não precisa correr atrás de profeta, não precisa fazer da Bíblia uma bússola, uma bola de cristal para saber daquela bênção, daquela vitória que você está pedindo. É só você seguir o dono da bênção. E detalhe, não é por interesse não. Tem muita gente, meu irmão, que ele se preocupa em buscar Deus quando ele está interessado em receber alguma bênção. Ele está na fila da bênção, aí ele procura buscar a Deus. Ele vem no domingo, ele vem na segunda, ele vem na oração, ele vem no estudo, até ele receber o que ele quer. Não vamos buscar a Deus por interesse. Nós temos que buscar a Deus porque Ele nos amou. Nós temos que buscar a Deus porque Ele morreu por nós. Nós temos que buscar a Deus porque Ele deu a vida por nós na cruz. Nós temos que buscar a Deus porque Ele nos deu o direito de morar com Ele no céu. Nós temos que buscar a Deus e amar a Deus porque Ele nos deu o direito do nosso nome estar escrito no livro da vida. Só por isso você podia ter dado glória melhor do que esse que você deu. Não buscamos a Deus por interesse, buscamos a Deus porque Ele nos ama. E automaticamente os sinais vêm atrás. Deus vai na frente abrindo o caminho e o crente vai seguindo o dono da vitória. E quando o crente vai seguindo o dono da vitória, a vitória vem seguindo o crente. Eu vou te dar uma notícia, o que é teu e já está vindo atrás de você. É teu, vai vir nas tuas mãos. Cuida do que é de Deus e Deus vai cuidar do que é seu. Se eu entender que o que eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que fazer com o coração aberto. E eu faço com o coração aberto. Se eu cuidar do que é de Deus com zelo, Deus vai cuidar do que é meu. Eu vou repetir para você entender. Cuida do que é de Deus, que Deus vai cuidar daquilo que é seu. Se é para tu cantar, cante com amor. É para pregar, pregue com amor. É para apacentar, apacente com amor. É para administrar, administre com amor. É para filmar, filme com amor. É para cuidar das crianças, cuide com amor. É para trabalhar no banheiro, limpar chão, passar pano na cadeira, faça com amor. Cuida do que é de Deus, que Deus vai cuidar daquilo que é seu. É por isso que José foi abençoado. Você lembra do texto? Maria recebe a visita do anjo e o anjo aparece. Irmão, que visita! Que visita, meu irmão! A Bíblia diz que o anjo entra em cena e o anjo já entra saudando dizendo: bem-aventurada és tu, agraciada. O senhor está falando comigo? É com você mesmo. Bendita é tu dentre as mulheres. E bendito é o fruto que já está no teu ventre, que eu já trouxe até o nome, vai se chamar Jesus. Você já parou para imaginar o impacto? A Bíblia diz que ela vai falar com José. Você conhece o texto? José tenta deixá-la secretamente, porque todo mundo entendia que aquilo era verdade, que o Messias nasceria de uma virgem, todo mundo entendia aquilo, mas quando chegar na casa de José, ele não acreditou. Tem vitória que é assim.
Às vezes a gente acha que é muito para nós, meu irmão. Você dá glória quando conta nos outros, mas quando você está na fila da aprovação para adquirir a tua vitória, parece que para você não crê. Mas eu quero te dar uma notícia, Deus vai te renovar aqui nessa noite e você vai crer, porque Deus está te prometendo. Ele tenta deixar a mulher de forma secreta, o anjo diz, tu está indo para onde? Eu estou fugindo, e vai a mulher que, não, a mulher é tua, varão. Pegamos ela emprestada por 9 meses, mas nós vamos te devolver. Fica tranquilo. E por que a minha? Porque Deus olhou para ela e achou graça. Feliz é o crente que Deus olha e acha graça. E detalhe, viu? Não vai ter lua de mel, não vai ter noite de núpcia, depois que ela ainda gerar a criança, depois que ela dá a luz da criança, ainda vai ter a quarentena e vai esquecendo, porque nem o nome você vai poder escolher. Você vai cuidar, mas não é teu. E por que eu não posso escolher o nome? Porque se você escolher o nome dele nasceu automaticamente no teu coração. E se o nome dele nascer na terra, não vai surgir efeito. Inclusive eu já trouxe o nome e entreguei para a tua noiva. Porque o nome dele já nasceu no trono. O nome dele vai vir carregado de poder. No nome dele o diabo sai. No nome dele a enfermidade sai. No nome dele a porta se abre. No nome dele a vitória é tua. No nome dele a vitória é tua. No nome dele a vitória é tua. Eu estou profetizando, meu irmão. No nome dele a vitória é tua. É no nome dele. O diabo está armado, Deus está dizendo, mas é no meu nome. Senhor. E dele, se nós entendêssemos a autoridade do nome dele, irmão, segundo os teólogos, Deus tem 6.800 nomes que o homem ainda não descobriu. Fora todos os nomes de Deus que estão na Bíblia, Deus tem 6.800 guardados. Pastor, mas aqui, quase todas as aparições de Deus, todos os feitos que Deus fez, ele deixou o nome. Mas tem 6.800 aparições de Deus aqui que ele não deixa o nome. Lembra de Sansão? Juízes capítulo 13. A Bíblia diz que quando ele aparece para a mãe de Sansão, a Bíblia não fala nem o nome dela, mas o anjo aparece para ela e já dá umas recomendações. Você vai gerar. Não bebe bebida forte. A criança vai nascer. Vai ser um nazireu de Deus. Não coloque navalha na cabeça. Não pode chegar perto de morto. E também você não dê bebida forte na boca da criança. Porque Deus vai começar a usar desde pequeno para libertar o povo. Ela vai falar com Manoá, que é o marido. E quando ela vai falar com Manoá, irmã, ela diz assim, Manoá, eu vou dar luz a um menino. E quem foi que te falou? Um varão que me apareceu. Da onde ele era? Não sei. Como ele era? Filho de quem? Não sei. Para onde ele foi? Não sei. E veio da onde? Também não sei, não perguntei. O nome dele? Eu não perguntei. E como ele era? Ele era... Prega lá o texto, quando tu chegar na tua casa, Juízes capítulo 13. Ele era... A aparência dele era terrível. Não, era bela. Não, era terribilíssima. Terrível com belo. Ele não sabia nem explicar. É igual aqueles cultos cheios do poder quando você vem aqui e dá lugar para Deus. Alguém pergunta para você, como é que foi o culto? O culto foi... Não tenho nem palavras. Não é verdade, irmão? Não é assim? E aí o Manoá entra no quarto e vai orar. Fala, Senhor, se foi o Senhor que apareceu à minha esposa, volte a aparecer a mim para a gente não errar em nada. Eu preciso saber o que o Senhor quer fazer. E como que eu tenho que me proceder com a criança. E diz o texto que Deus ouviu a oração de Manoá e manda o anjo de volta. Só que o anjo não volta para Manoá. O anjo volta para a mulher. E o anjo senta sobre a penha. E a mulher disse assim, o senhor espera só um minutinho que meu marido queria te ver. Eu vou chamar ele. Olha só, irmão. O anjo disse, eu espero. Oh, Jesus, Jacó foi diferente, já grudou no anjo. Ele disse, não, eu espero, pode ir, eu espero. Ela saiu correndo e disse, Manoá, aquele varão que eu te falei, que eu não perguntei o nome, não sei de onde era, nem para onde veio. Ele voltou, viu? E eu falei que eu ia te chamar, ele está esperando. Manoá sai correndo e quando Manoá chega perto do anjo, Manoá pergunta, és tu aquele varão que apareceste a esta? E o anjo sossegado na rocha disse, eu sou. Sabe o que o anjo está dizendo? Eu não mudei não, varão. Não precisa ter pressa não. O que eu falei, eu falo, carimbo, assino e faço acontecer. Sou fiel. Voltei para confirmar. Estou sentindo ele aqui. O eu sou. O eu sou. O mesmo que Moisés perguntou, Senhor, é no nome de quem que eu vou falar com o faraó? Porque o que mais tem no Egito é Deus. E é no nome de quem?
o eu sou. Mas o eu sou o quê? E o sobrenome? O eu sou o que sou. Ele está aqui. Ele é na tua vida, dá um glória. Ele é na tua casa, dá um glória. Ele é na tua família, dá um glória. Ele é na tua saúde, dá um glória. Ele cuida do que é teu, dá um glória melhor do que esse. Eita. Estou sentindo ele aqui. Deus está no arraial. Aleluia. E diz o texto que ele oferece algo para o anjo. E o anjo diz, não vou comer não. O senhor não vai não? Não. Ele pega com a ponta do bordão, toca no holocausto, fogo de Deus desce, consome o que Manoá tinha oferecido. O anjo entra no meio da labareda e... Manoá virou para a mulher e falou, e não é que é verdade mesmo? Ele veio e deu a cartilha para nós. A mulher falou assim, só tem uma coisa, eu não perguntei o nome e você me cobrou. E não é que você também não perguntou? Ele disse, é verdade. Qual é o teu nome? O anjo já estava quase indo. Para quando se cumprir a palavra eu saiba quem eu devo agradecer. E o anjo do lado de cima olhou para ele e disse, por que você pergunta pelo meu nome se você já sentiu que o negócio é maravilhoso? Oh. Irmão, você está sentindo que o ambiente está maravilhoso? Você está sentindo que ele está presente? É no nome dele. Deus tem 6.800 nomes que o homem não descobriu. Quando ele parece para Jacó, Jacó pergunta, qual que é o teu? Ele diz, qual que é o teu? Jacó disse, Jacó, então não vai se chamar mais Jacó, mas vai se chamar Israel. Viu? E o teu? Não vou dizer. Não disse, deixou Jacó mancando, mas não falou o nome. Como essa, são 6.800 aparições que Deus faz e não deixa o nome. Mas lá em Cantar está a receita. Salomão diz assim, como um unguento. Tem tradução que diz, como perfume derramado é o seu nome. Por isso que a igreja ama falar dele. Meu irmão, não estamos aqui brincando de ser crente não. Nós estamos aqui na autoridade do nome dele. E para coroar todos esses nomes, nasceu um. Paulo disse, a ele foi dado um nome que é sobre todo nome. Eu vou repetir porque você não entendeu. A ele foi dado um nome que é sobre todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É no nome dele que nós vamos levar a vitória, meu irmão. É no nome dele, viu? Não é no nome de advogado, não é no nome de juiz, não é no nome de político, não é no nome de A, não é no nome de B, não é no nome de dinheiro, não é nada disso. É no nome do Senhor dos Exércitos. Receba esta palavra em nome de Jesus. Ele falou para José, e detalhe, o nome dele já nasceu lá no trono. Nasceu, vai se chamar Jesus. José bate continência e está ali para resolver. Está ali para respeitar, está ali para acatar. Só que Deus é tão tremendo que mandou 3 reis magos visitar. Quem? Um menino. Incenso, mirra, ouro. Irmão, vamos resumir por causa do horário. Você já viu um neném recém-nascido precisar de ouro, irmão? Você já viu já neném recém-nascido precisar de ouro? Então o ouro mandou para quê? Mandou para o José, irmão. Mandou para José. Deus está dizendo o seguinte, você abriu o coração para cuidar do que é meu, fica tranquilo que eu vou cuidar do que é teu. Não, se eu fosse você, eu até aplaudi agora. Cuida do que é de Deus. E Deus vai cuidar daquilo que é teu. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus fez Uzias prosperar de uma tal forma que o nome dele chegou lá no Egito. Lá no Egito chegou a fama de Uzias. Disse, ó, o rei de Judá se chama Uzias, mas está prosperando, hein? Lá no Egito o nome de Uzias ficou conhecido. Quando eu falo de Egito na Bíblia, eu falo do mundo. Meu irmão, se tem uma coisa que está de olho na gente, é o tal do mundo e do mundano. Cuida dos teus passos. Cuida da tua atitude. Cuide da tua mente. Cuide da tua procedência. Você é crente. Vigia como entra. Vigia como sai. Vigia como olha. Vigia como gesticula.
Vigia quando abre a boca. Por quê? Porque a tua fama está lá no Egito. Esses dias eu fui comprar pão de manhã na padaria, meu irmão. E aí tinha uma fila para pegar o pão, eu peguei o pão. Mas tinha uma fila para pagar. Aí tinha uma senhorinha na minha frente, e eu estou ali navegando no oceano do Espírito. De manhã, irmão, igual o carro, estou ali só. Quando chegou minha vez, o senhor disse, bom dia, senhor. Falei, bom dia. Que eu fui pôr a mão no bolso, você estava com a sua carteira? Eu não estava com a minha. Irmão, que vergonha. Senti esquentar tudo assim. Aí eu disfarcei, bati. Eu já sabia que não estava, mas eu sabe aquela coisinha? O homem olhando para mim assim, aquela fila atrás, eu falei, senhor, aí eu tive que confessar, né? Como disse o copeiro, dos meus pecados eu me lembro agora. Senhor, o senhor me deixa aqui do canto, que eu vou rapidinho em casa, eu esqueci. O senhor me perdoa, eu já estou indo buscar. Ele falou, não, pode levar, pastor. Amanhã o senhor paga. Falei, o senhor me chamou de pastor? O senhor não é pastor? Sou. O senhor me conhece? Não, mas eu sei que o senhor é pastor. Por quê? Já falaram do senhor aqui na padaria. Aí, irmãos, eu olhei para trás e não tinha ninguém mais perto. Falei assim, espero que tenham falado bem. Se não tivessem falado bem, eu deixava o senhor levar fiado. Vá em paz, pastor. Louvado seja Deus. O Egito está de olho, meu irmão. O mundo está de olho e o crente não vigia. Esses dias eu fui fazer uma visita numa cidade a 25 quilômetros do lado de Catanduva. E eu estava esperando um irmão em casa. E o irmão não chegava, eu fui adiantar ao outro lado. Quando eu saí da cidade, que eu peguei a rodovia para vir embora, tocou no meu telefone, igual esse que tocou aí agora. Com certeza não é Jesus que está te ligando, porque ele está ligando, ele está falando aqui. Mas enfim, aí tocou o telefone, era minha esposa. Filho, os irmãos acabaram de chegar. Falei, fala para os irmãos esperar que eu estou acelerando, eu vou chegar aí. Acelerei. Aí eu saí da cidade onde eu estava, tinha um trevo numa cidade que você não precisa cortar ela. Você já corta aqui no caminho e corta para chegar em Catanduva. Eu olhei para o tanque de combustível e o tanque estava mostrando que estava um quarto. Eu pensei, eu vou passar na cidade da frente, abasteço e chego. Mas como o irmão estava me esperando, eu queria resolver um assunto com ele, eu falei, não, um quarto eu chego, mais uns 12 quilômetros, isso aí eu ando bastante. Quando eu fiz a curva, que eu peguei uns 2 quilômetros de estrada, que eu fui começar a subir, Ô irmão, liguei para minha esposa, falei, para por irmão esperar aí só um minutinho, que eu tive um probleminha aqui. O que foi? Acabou a gasolina. Quer que eu vou te socorrer? Não, com tanto carro que passa aqui na estrada, não é possível que alguém não vai me parar. Parou. O de número 500, parou. Parou um senhor forte, pois não, jovem. Falei, rapaz, o senhor não pode me socorrer? Acabou o meu combustível, o carro me enganou. Comprei o carro faz pouco tempo, eu estou achando que posso chegar na reserva que vai acender a luzinha. Quis me alegrar em ver a luzinha, não teve luzinha, me deixou no meio do caminho. O senhor me socorre? Claro, entra aqui, faz favor. Fechei o carro, deixei o pisca-alerta ligado e vamos. E aí começamos a conversar, e ele começou a falar, e ele já entrou na crise, porque tudo é a crise, irmão. Tudo é a crise, é a crise, é a crise. Ele já mandou o governo para aquele lugar, ele já mandou a presidenta para aquele outro lugar, e ele já falou que o fulano tinha que ir para a Lua, o outro tinha que ir para Marte. Você está entendendo o mistério aí? E fala daqui, e eu estou segurando aqui, só olhando para a pista, olhava para ele, balançar a cabeça, e eu não estou nem prestando atenção, né? Eu estava prestando atenção no irmão, que estava com pressa, eu queria falar com o irmão, mas ele estava me cedendo a carona. Então, às vezes, para você mostrar que você está interessado na conversa, você levanta uma sobrancelha assim e só... Eu estou lá só olhando, e vamos. Quando chegou no posto, eu fui lá, o camarada me socorreu, encheu o galão, coloquei, falei para ele, senhor, o senhor não quer encostar na bomba e colocar um combustível? O senhor está me socorrendo. Ele falou, não, muito obrigado. Falei, não, pode colocar, pelo amor de Deus. Se eu tiver que pegar um táxi, alguma coisa, eu ia sofrer nesse sol quente aqui. Pode colocar. Ele falou, não, o que é isso? Não custa nada eu fazer. Hoje eu ajudo o senhor, alguém amanhã me ajuda. Eu falei, então tá bom, muito obrigado. Nisso toca o telefone, eu tirei o telefone do bolso, era o secretário da igreja. Pastor, falei, a paz do Senhor, varão. E nós estamos ali trocando testemunho rapidinho no telefone. Falei, fica tranquilo, à noite nós resolve isso, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor. Desliguei, entrei, falei, muito obrigado, viu senhor? Ele, de nada. O senhor é evangélico? Eu olhei para ele e falei, sou sim, senhor. Aí ele, a paz do Senhor. Eu não sou Egito não, mas estou de olho, irmão. Olhei para ele e falei, amém, o senhor é também? Graças a Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ah, vai se converter, irmão. Ele só não se mandou ele para a lua e eu que estava junto. O resto foi tudo.
Mas mudou assim, sabe, mudou. Colocou um combustível, aqueceu o obreiro, já ficou alegre. Graças a Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por isso que quando nós sentamos aqui, já nos identificamos. Eu não, irmão. Meu irmão, caráter de camaleão. Muda de cor conforme o ambiente. Eu acho que não tem coisa mais feia para um crente do que o ímpio olhar para ele e dizer: você está fazendo isso, falando isso, olhando para isso, pegando isso? Você não pode, você não é crente. Coisa feia, irmão. Se converter, eu fiquei com dó. Eu não vou nem chacoalhar o obreiro, porque estou a 2 quilômetros do carro. O sol deve estar uns 47 graus. A salvação individual, Jesus, cuida desse vaso aqui. Em nome de... O Egito está de olho, o mundo está de olho, meu irmão. Cuida dos teus passos na empresa, cuida dos teus passos na faculdade, cuida dos teus passos na vizinhança, cuida dos teus passos onde Deus tem te colocado. A Bíblia diz que a fama de Uzias chegou lá no Egito. E a Bíblia diz que Deus fazendo ele prosperar, e diz o texto, meu irmão, que mesmo ele estando na bonança, mesmo ele estando na governança, mesmo ele estando na liderança, mesmo ele estando por cima, ele ainda mandou construir torres de vigia no meio do deserto. Eu vou repetir, torres de vigia no meio do deserto. Mas ele não estava por cima? Estava. Não dominava os inimigos? Dominava. E para quê? Irmão, mesmo na época da mudança, é hora de vigiar. Quando eu falo de deserto, eu falo de luta. É na hora da luta que o crente tem que vigiar. E sabe um dos algos que o crente tem que cuidar nesses dias, irmãos? Nós temos andado por aí. Sabe uma das áreas da vida que o crente tem que cuidar? A mente. Cuida da tua mente, irmão. Cuida da tua mente. A tua mente é dele. Vigia com teus pensamentos. Eu não estou falando de pecado não, irmão. Não, e não é só isso também não. Mas não deixa ele de fora. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, meu irmão, que se você cuidar da tua mente, Salomão diz assim, de tudo que tu tiver que guardar, cuidar, cuida do teu coração. Ele não está falando do músculo não, meu irmão. Para o músculo tem a becel. Está falando do intelecto. A luta vem e você coloca a cabeça no travesseiro e Deus está falando com alguém. E o diabo fica bombardeando a tua mente. Vai morrer. Vai acabar. Ele vai embora. Ela vai deixar, vai abandonar. Para você não tem jeito. Está acabado. Desiste, abre mão, larga disso, deixa igreja, sai de trás disso, deixa a promessa para lá. Guarda a tua mente, Deus está dizendo. É na hora que as afrontas vêm, meu irmão. Eu vou te dar uma notícia. Eu ouvi essa frase hoje da boca de um grande pastor. Ele disse assim: quando o diabo e o inferno se levanta contra, é sinal que nós estamos no caminho certo. O diabo está bravo, meu irmão? Permaneça na fiação e na vocação que você foi chamado.